Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Amós, capítulos 4, 5 e 6. Vamos à leitura. Ameaças contra as mulheres de Samaria. Samaria, capital do Reino do Norte de Israel. Ouçam esta palavra, vacas de Bazã. Vocês que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados, e dizem aos maridos: tragam vinho e vamos beber. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que virão dias em que vocês serão arrastadas com ganchos, até as últimas de vocês serão levadas com anzóis de pesca. Vocês sairão em fila pelas brechas e serão lançadas na direção do Monte Hermon, diz o Senhor. A cegueira espiritual de Israel. Venham a Betel e pequem. Venham a Gilgal e pequem ainda mais. Cada manhã tragam seus sacrifícios e de 3 em 3 dias os seus dízimos. Ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado e proclamem ofertas voluntárias. Tornem isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Também deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar em todas as suas cidades e com falta de pão em todos os lugares. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Além disso, retive a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva secou. Pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiram a outra cidade para beber água, sem conseguirem matar a sede. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Eu os castiguei com o crestamento. Crestamento é a queimadura causada pelo calor do sol. E a ferrugem. Os gafanhotos devoraram as hortas e as vinhas, as figueiras e as oliveiras, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que os seus cavalos fossem capturados e fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegasse aos seus narizes. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Destruí alguns de vocês, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo, mas não se converteram a mim, diz o Senhor. Portanto, assim farei com você, Israel. E por que farei isso com você? Prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. A gente vê no capítulo 3, Deus falando aqui de várias coisas terríveis que ele fez o seu povo passar. E alguém poderia dizer, isso é falta de amor? Não, isso é justiça. E há muito amor envolvido na disciplina. Porque o objetivo da disciplina é sempre a restauração. A disciplina feita com amor. Nesse caso, em todas as vezes aqui, ele termina falando assim, ó. Mas não se converteram a mim, porque era isso, esse era o objetivo. E Deus, por vezes, usa a calamidade, como já temos visto aqui muitas vezes, usa a calamidade como instrumento para atrair o seu povo para si. Às vezes nós estamos muito longe de Deus e Ele usa situações adversas para nos atrair. Capítulo 5. Busquem o Senhor e vocês viverão.
Ouçam esta palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. Caiu a virgem de Israel para nunca mais se levantar. Está estendida na sua própria terra e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará apenas 100, e aquela da qual saem 100 conservará apenas 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: busquem a mim e vocês viverão. Porém não busquem Betel, nem venham a Gilgal, nem passem a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e vocês viverão. Do contrário, ele romperá na casa de José como um fogo que a consome, e não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. Vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça, busquem aquele que fez o sete estrelo e o Órion, aquele que torna as densas trevas em manhã e muda o dia em noite, aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedra lavradas que construíram, nem beberão vinho das belas videiras que plantaram, porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam suborno, rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem, promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos. Em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai. Chamarão os lavradores para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de vocês, diz o Senhor. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso, ou como se, entrando em casa e encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Deus exige justiça e não sacrifícios. Eu odeio e desprezo as suas festas e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Deus está dizendo aqui que ele tem pouquíssimo, ele não tem nenhum prazer, na realidade, né? Em reuniões solenes que eles faziam, não tem prazer em holocaustos, ofertas de cereais, ofertas pacíficas, de animais, cânticos, nada disso ele tem prazer. O que eles deveriam fazer em vez disso? Deveriam
fazer correr o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. O que Deus queria ver é a justiça transcorrendo pelas atitudes, pela vida. E essa é uma reflexão importante para nós. Não adianta nada a gente fazer coisas para Deus se o nosso viver não condiz com a retidão que o Senhor Deus deseja. Não adianta nada a gente viver uma vida de pecado, uma vida de iniquidades e nos reunirmos para adorar o Senhor, acreditando que é como se Ele não estivesse vendo o que a gente faz de errado. Então, Deus está dizendo aqui, ele quer ver justiça, Ele quer ver o povo de Deus andando conforme a sua lei, dando assistência aos que mais necessitam. É isso que Ele quer ver. Ele não está, logicamente, dizendo para não ter culto, para não ter sacrifício. Mas o culto, os sacrifícios, os cânticos só tinham sentido se o seu povo vivesse uma vida correta e digna. O culto na nossa vida, irmãos, tem que ser não um apêndice ou uma coisa à parte na nossa semana, um evento que a gente vai de final de semana, mas tem que ser o cume de um monte. Ou seja, a gente passa a semana inteira buscando a Deus, buscando servir a Deus, subindo o monte da santidade. E então o culto é como quando alguém chega no cume de um monte. Então, ou seja, o cume do monte, ele é o resultado, ele é o efeito de uma busca constante até chegar lá. Então, a gente deve viver uma vida de retidão, de santidade, de busca pelo Senhor, de consagração, para que então faça sentido a nossa adoração em reuniões solenes. Casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos no deserto? Olha o que ele está dizendo aqui. Vocês não faziam nada disso no deserto. Não significa que eu abandonei vocês, né? Porque às vezes eles tinham essa noção, né, de que fazer sacrifícios e fazer ofertas de cereais era a coisa mais importante e as outras eles poderiam ignorar. Versículo 26. Pelo contrário, levaram o seu rei Sicute e Quium, o seu deus estrela, imagens que vocês fizeram para si mesmos. Por isso vou mandar vocês ao exílio para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. E agora o capítulo 6. A corrupção e a destruição de Israel. Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Homens notáveis da principal das nações, aos quais se dirige a casa de Israel. Vão à cidade de Calné e olhem. Dali, vão à grande cidade de Amate, depois desçam até Gate dos filisteus. Será que eles são melhores do que os reinos de vocês? Ou será que o território deles é maior do que o de vocês? Vocês imaginam que o dia mau está longe, mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. Vocês dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos. Comem os cordeiros do rebanho, os bezerros que estão na engorda. Ficam cantando à toa ao som da lira e, como Davi, inventam instrumentos musicais. Bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem com a ruína de José. Portanto, vocês estarão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro, e cessarão as festanças dos que gostam de se espreguiçar. O Senhor Deus jurou por si mesmo.
o Senhor, o Deus dos exércitos, diz: Eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. Se um parente chegado, o qual os há de queimar, pega os cadáveres para os levar para fora da casa e pergunta ao que estiver lá dentro: Há mais alguém com você? E este responder: Não, não há. Então lhe dirá: Cale-se, não mencione o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada a casa grande, e a pequena feita em pedaços. Será que os cavalos podem correr sobre as rochas? Será que é possível lavrá-las com bois? No entanto, vocês transformaram o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Vocês se alegram por terem conquistado Lodebar e dizem: não é fato que com as nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Lodebar significa nada e Carnaim significa 2 chifres. O chifre simboliza poder. Então eles se orgulhavam de ter conquistado esse território chamado nada, de ter se apoderado desse território chamado chifre, que tem a ver com poder. Porque eis que trarei contra vocês, ó casa de Israel, uma nação que os oprimirá, desde a entrada de Amate até o ribeiro de Arabá, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Então Deus promete o juízo sobre um povo que o desprezou, o abandonou, e um povo que achou que poderia cumprir os requisitos de Deus, os requisitos formais, mas desprezar aquilo que está longe da formalidade, que é o que está dentro do coração da gente. Deus olha para o coração. A formalidade pode ser mera aparência, se não for acompanhado de um coração sincero. Eu estive pregando nos 2 últimos sermões, aqui na Igreja Oceã, sobre a questão da religião de aparências, com base em Lucas 11, 37 em diante, 2 sermões. O primeiro, com base nas palavras de Jesus para os fariseus, o título do sermão foi Ai da religião de aparências. E o segundo sermão, com base nas palavras de Jesus aos intérpretes da lei, o título do sermão foi Ai da liderança religiosa de aparências. Então, por vezes nós estamos mais preocupados com formalidades do que com o estado do nosso coração. Os fariseus se preocupavam com a lavagem de mãos, mas Jesus os censura por limparem o exterior do copo, mas não se preocuparem com o interior. Então, a vida com Deus, ela é muito mais do que meras formalidades. E certamente esse foi um dos pecados de Israel. Eles, pelo menos alguns deles, né? Não sei, se preocupavam mais com a formalidade do que com a verdadeira adoração, que parte de um coração quebrantado, um coração sincero, um coração transformado. Vamos orar? Senhor, dá-nos um coração sensível, coração aberto para a Tua Palavra, um coração sincero. Dá-nos, ó Deus, o Teu Espírito, Senhor, para que a nossa vida seja uma vida de adoração, para que busquemos a justiça em tudo o que fazemos.
Devemos ser justos, corretos em tudo, atendendo, ó Deus, às necessidades de quem eventualmente precisa. Ó Deus, perdoa as vezes que incorremos nesse pecado, Pai, de priorizar as aparências, de nos preocuparmos mais em como os outros nos veem do que de fato cuidar do nosso coração. Nos livra, Senhor, da condenação, do juízo do Senhor. Então, ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau. Sonda o nosso coração, sonda os nossos pensamentos. Se estivermos andando num caminho mau, desvia a rota do nosso coração. Nos guia por um caminho eterno. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.